eu sou a Samantha, este é o Arthur, você está no canal dele, meu, nosso, o Cão que Lê. E hoje nós falaremos de 5 livros para você ler antes dos 40 anos, não é mesmo, Arthur? Até o Arthur já leu. Mentira, o Arthur não leu todos esses ainda, porque quem leu foi a dona dele, mas ele lerá eventualmente mais pra frente. Bom, vamos ver se essa luz melhorou. Bom, gente, é o seguinte, eu tive a ideia de assim, eu tenho 43 anos e meu público nesse mês eu já percebi que majoritariamente vai entre seus 35 e 45 anos. E tem uma leva boa de 25 a 35 também. Então, especialmente para vocês, para qualquer um, na verdade, tá? Porque assim, se eu tô pregando leia, se eu tô pregando acho que o quadro não tá bom e o Arthur foi tomar água, como vocês estão bem ouvindo, né? O som aqui da cadeira e dele, com as coisas dele tem. Bom, eu separei 5 livros e pra mim foi muito difícil fazer essa seleção. Não é que são os favoritos da minha vida, mas que eu acredito que toda pessoa, principalmente se tiver menos de 40 anos, não que depois não possa ler, pelo amor, não tô falando isso. Pode ler a hora que você quiser, no tempo que você quiser. Mas são livros que de fato são transformadores do modo da gente enxergar. Então foi muito difícil separar, porque todo livro é transformador de algum modo. Mas esses aqui, até por talvez serem mais calhamaço, tijolão, você tem que se superar para lê-los também, porque alguém... Vou começar por os irmãos Karamazov, porque para alguém se propor a ler um tijolo desse, uma obra dessa, ela não só a gente está falando de um livro aqui nessa edição da Martin Claret, mais de 900 páginas. Para mim, o melhor de Dostoiévski, tem vários. Bom, então vou começar. São 5 livros que eu vou indicar porque eles são transformadores e são formadores das nossas opiniões, por serem um desafio tanto de tamanho quanto de conteúdo, né? Que também só tamanho e não ter conteúdo, o que adianta? Mas de conteúdo que faz a gente repensar. Eu não indicaria para adolescentes, não indicaria, mas não é uma obra que eu recomendaria para alguém com 15, 16, 17, 18, 19, 20 anos. Mas para alguém que já está lá na casa dos seus 30, sabe, 30 pouco mais, antes dos 40, que já tem uma maturidade diferente de quem ainda tem recém 20, virando 20 ali, não que não possa, mas que a probabilidade de largar por talvez ser um desafio ou por... Não vou também chamar de maturo, não isso, mas por ter uma outra perspectiva de vida, talvez não seja tão válida a experiência. Eu não gosto muito de ficar fazendo leituras, faço algumas, acho necessário, mas assim, eu tenho pra mim, eu vou morrer e eu tenho tanto livro que eu quero ler. É ótimo, filho, fica aqui. Agora sim, agora eu estou até feliz que você é aqui. O povo também, que no outro vídeo você não estava aqui filmando com a gente. Eu já tenho meu raciocínio, mas o Cão que Lê tá aqui... Se eu vou reler algum desses, não sei. Não sei, provavelmente sim, provavelmente não. Esse aqui mais para estudo, porque esse aqui, bom, Dostoiévski, autor russo, é um livro que se trata, ele é dividido em partes, foi um romance não acabado do Dostoiévski, deu pano para manga em vários aspectos. Freud, eu vou pegar aqui nas minhas edições, foi ele que me levou a ler. Então assim, esse aqui na verdade eu li já 2 vezes. Por que eu li 2 vezes? Porque tem dentro da obra freudiana um texto chamado Dostoiévski e o parricídio. E quando eu li com 20 anos, no segundo ano da faculdade, eu falei, nossa, e o parricídio, né? Quem que matou o pai, né? E foi muito difícil encontrar uma edição dessa naquela época, assim, essa edição não é daquela época, óbvio que não, fica longe dos fitilhos, que negócio dos fitilhos. E eu queria ver a análise que o Freud fez dessa obra. Essa obra, quem assistiu meu vídeo recente agora de Vonnegut também citou ele acho que foi no Matadouro 5. E outras obras várias citaram. É um livro que não tem como você também passar incólume a ele. São 4 irmãos, com uma perspectiva de mundo diferente, cada um deles, e o assassinato do pai. E aí fica essa pergunta, quem matou o pai? Sabe no melhor estilo, quem matou Odette Rod? Zé desenterrando umas do baú, né? Mas no sentido de que
quem você pensa que é talvez não seja, quem tudo indica que é não é, as transformações por que esses irmãos passam, o que esse pai fez, enfim. É isso, que vou ter que ler, né? Um pedacinho aqui, né? Cheio de peripécias, a narrativa põe em foco três protagonistas irmãos, representantes das mais diversos aspectos da realidade russa: o libertino Dmitri, o niilista Ivan e o sublime Alyosha, esse mora no meu coração, a fim de alumiar, as profundezas insondáveis do coração entregue ao pecado, corrompido por dúvidas ou transbordante de amor. É isso. Eu falei quatro, por que eu falei quatro? Tem outro personagem aqui também importante, mas enfim, não vou dar mais nada, não é spoiler nenhum, é isso. Tem um pai morto, tem três irmãos aqui com a versão diferente, não da história do que aconteceu, mas você vai acompanhando o pensamento de cada um deles acerca de vários temas e como cada um vai se comportando, que daí você, né, quem que matou? Acho que foi esse, acho que não foi, enfim, vai nessa linha. Então, russo, eu deixo esse aqui, se puder escolher só um, é difícil, tá? Essa pergunta é polêmica, mas eu ficaria com esse. Esse aqui eu li exatamente com meus 40 para meus 41. Eu tava aqui vendo, aqui, né? Li aqui em julho de 2021. Fase difícil da minha vida. O Lobo da Steppe. É de outro alemão. Aqui tem outro alemão aqui, mas esse aqui é de um alemão, Hermann Hesse. É um livro, prêmio Nobel de Literatura, mas independente disso, Hesse ele tem uma escrita assim, muito gostosa, te põe dentro da história, você se questiona, ele te faz se questionar sem você perceber que você está questionando e você está junto com o personagem, sabe? É um livro muito amo ou odeio, eu nunca vi ninguém ter meio termo, gosto mais ou menos. Algumas pessoas acham arrastado, eu achei que no começo ele fluiu bem, depois ele deu uma arrastada, mas não tem demérito nenhum na história. Não leria de novo, ou talvez quando fizesse 50, porque aí aqui eu vou ler mesmo, para ver se você se interessa. Harry Heller, tem muita gente, muitos historiadores dizem, né? Hermann Hesse, aqui também, Harry Heller, com 2 H. Seria ele? Seria um alter ego dele? Ou seria ele mesmo numa autoficção, né? É um homem de 50 anos que acredita que sua integridade depende da vida solitária que leva em meio às palavras de Goethe e às partituras de Mozart. O intelectual tentando equilibrar-se à beira do abismo dos problemas sociais e individuais, ante os quais sua personalidade se torna cada vez mais ambivalente e por fim estilhaçada. A primeira parte do livro é o pesadelo do lobo Heller, sua depressão e sua incapacidade de se comunicar que estão na base da crueldade e da destruição. Na segunda, o lobo se humaniza quando entra em cena Hermínia, que tenta reaproximá-lo do mundo. No caso, uma comunidade simplória com salas de baile e bares pobres. O Lobo da Steppe foi escrito quando Hesse tinha 50 anos. Como seu personagem, estava profundamente influenciado pela psicanálise. Um ator, gostei, né? O estilo adotado, altamente revolucionário para a época, foi elogiado por Thomas Mann, para quem, como novela experimental, O Lobo da Steppe era tão genial quanto Ulisses de James Joyce. Sim, Ulisses eu ainda não li, está na minha lista de desejo há muito tempo, eu sequer tenho o livro, é uma história que eu ainda quero ler. Então aqui, Hermann Hesse, O Lobo da Steppe. E foi bem gostoso ter lido nesse momento que minha vida estava se assemelhando até muito, né? Engraçado, quase 2 anos depois, tá aí a história. Aí ele citou nem lembrava, não foi de propósito, foi coincidência mesmo, mas que, assim, você tem que ler um Thomas Mann na sua vida. E eu recomendo veementemente A Montanha Mágica. Por que A Montanha Mágica e não... o Superman tá aqui escondendo. Eu gosto muito dos Buddenbrook dele também, mas A Montanha Mágica, além de ter sido aqui, né, 1924, nossa, vai fazer 100 anos, ano que vem já. Cada um desses eu vou fazer uma resenha separada aqui no canal, por isso que eu só tô dando do que se trata, para você poder ler aí antes dos seus 40 anos, ou tá como eu, passado dos 40, tipo, dá tempo ainda de ler, ou tiver com 30, se programar para ler esses livros. Montanha Mágica é um romance de formação, então a gente acompanha como é o nome dele? Eu ia falar Castorp, mas é Hans Castorp. Bom, Thomas Mann renova a tradição,
nesse romance de formação. O jovem ingênuo engenheiro Hans Castorp vê-se desviado de uma previsível carreira na construção naval ao internar-se em um sanatório para tuberculosos nos Alpes suíços. Durante a inesperada estadia, Hans relaciona-se com uma miríade de personagens enfermos que encarnam os conflitos espirituais e ideológicos que antecedem a Primeira Guerra Mundial, lidando com uma variedade de temas: estados doentios e corpóreos, a arte, o amor, a natureza do tempo e da morte, o embate entre democracia e totalitarismo. Enfim, esse romance alcançou êxito imediato, destacando-se como obra-prima do celebrado escritor alemão. Não por menos, né, gente? E assim, a Montanha Mágica, não levem ao pé da letra, né? Ao mesmo tempo que fica no ar até o nome, né? O Thomas Mann, ele não deixou esse título à toa, né? Montanha Mágica, né? Quando ele sobe para esse sanatório para visitar uma pessoa querida que está internada, que não é ele, e lá ele decide passar, você vai acompanhando, você pensa que já passou um tempão, às vezes não passou nada. Horas você acha que já passou nada e já passou um tempão, a história está lá na frente, você fala assim, meu Deus. Então, assim, é um romance de formação, começa, né, num patamar e o personagem vai crescendo, né, literalmente, cronologicamente, intelectualmente, as questões que são abordadas. Esse livro não poderia estar mais atual, quase 100 anos depois. Terá aqui uma resenha. E também é uma escalada, né, um escalar desta montanha atravessar este livro. Ele não é tedioso, não dá para ler numa sentada, você automaticamente para, vai refletindo, tem partes mais densas, é como uma montanha mesmo, tem partes mais densas, partes que você para, olha, pensa, fala, nossa, e assim você vai atravessando e chega no topo dessa montanha. Também é um livro divisor de opiniões, tem gente que ama muito e tem gente que não ama. Eu sou do time, sim, amo muito e recomendo, e valeu eu ter feito essa leitura com 39, 40. Queria ter lido antes. É o tipo de livro que, assim, poxa, por que eu não li antes? Paciência, a gente lê quando que dá. Vou trazer um brasileiro. Não torçam o nariz agora, porque, sim, geralmente a gente torce na época de vestibular e tudo mais. Grande Sertão Veredas, João Guimarães Rosa. Gente, que livro. Que livro. É assim, eu não sou contra ler clássicos em colegial, mas eu realmente acredito que alguém com 15, 16, 17 anos não esteja preparado para uma leitura dessa. Que sim, no começo é arrastada, que sim, o Riobaldo, quando começa, você fala assim, meu Deus, que é truncado, e que o jovem de hoje, ainda mais hoje, você vai falar, pô, ainda mais hoje precisaria ler. Sim, mas se a gente está tentando incentivar o gosto pela leitura, não vamos começar com uma coisa tão mais não palatável quanto o Grande Sertão Veredas, porque é um livro transformador. Então eu acredito que depois que a pessoa ingressa numa faculdade, numa universidade, ou depois que ela saia do colegial, que não tenha que ler por obrigação, atravessar aqui atravessar esse Grande Sertão, que assim, ó, 1956. Ele revolucionou sim a literatura brasileira, né, a frase viver é muito perigoso, de fato é. E a gente tem que estar. Ai, fica, filha, fica. A gente tem que estar disposto e aberto a esse momento de reflexão e a encarar um livro desse. Não é fácil. Literatura nacional, ela é truncada, na maioria das vezes, na minha bem humilde opinião, ela é mais truncada, tanto por termos mais. Como é que fala, Arthurzinho, o termo? Por termos mais regionais, termos, palavras, palavreado, o modo como é escrito, mas enfim. A atual edição desse clássico, que foi, sim, esse aqui eu me comprei tem uns 2, 3 anos, e aí li nela, foi um prazer, por isso que eu falo, gente, livro dá outro, não quero tapar o Arthur, dá outro peso pro que é. Enfim, publicado em 1956, Grande Sertão Veredas, revolucionou a literatura brasileira, e segue despertando leituras apaixonadas a cada geração. Isso é verdade. Não retiro o que eu disse, mas não vai ser aluno de colegial, com talvez uma ou outra ressalva, enfim, a pessoa goste. A atual edição é uma história sobre amor, desejo, sofrimento, violência e alegria. É
é isso, eu não tenho o que falar, você tem que atravessar esse sertão, que é literalmente um sertão. Queria trazer um nacional. E é engraçado, né? Falando de sertão, falando de deserto, eu vou trazer um clássico da literatura italiana. Amo de paixão, Deserto dos Tártaros, diferente dos outros calhamaços, esse é fininho, mas não pense você que por ser fininho e só ter, só com muitas aspas, 170 páginas, uma diagramação ainda melhor, né, tanto da separação dos capítulos, quanto às vezes assim, uma página só. Enfim, eu gostei dessa edição que a Nova Fronteira trouxe, mas estava gostando mais quando estava saindo em capa dourada. Esse aqui eu perdi a leva e acabei que comprei assim. Para quem gosta, capa não dura, né, que foi no outro vídeo, né, brochura, é bem confortável de ler. O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati, está já encaminhado para uma das próximas leituras, então não quero, um dos próximos vídeos, não quero adentrar muito. É uma história que, então, sim, você quer começar por um desses? Começa por esse, que daí você vai falar, nossa, deve sentir qual é a de mudança de pensamento, mudança de visão que a Samantha está falando. Olha aqui o prefácio que foi feito atrás. Não é sobre a vida familiar que fala o livro, mas sobre a vida de todos nós. Fala da vida como uma aposta na imobilidade. Se não fizermos nada além de aceitar as coisas como são, um dia algo virá para redimir nosso pobre cotidiano, algo notável e brilhante que a vida nos reserva mais para frente. Embora escrito 80 anos atrás, o livro parece endereçar-se diretamente ao século XXI e nos atinge profundamente. Sim, sim. Bom, vou ler aqui para daí você falar, tá, mas do que isso se trata? Feliz por escapar da monotonia da academia militar, o jovem tenente Giovanni Drogo, recebe com alegria a missão no Forte Bastiani. Para ele, a primeira etapa de uma carreira gloriosa. Embora não pretendesse ficar por muito tempo no inóspito e desértico local, o oficial de repente se dá conta de que os anos se passaram, enquanto, quase sem perceber, ele e seus companheiros alimentavam a expectativa e o temor de que um dia a batalha de suas vidas acontecesse. A espera pelo inimigo transforma-se na angustiante espera por uma razão de viver, na renúncia da juventude e na mistura da fantasia e da realidade. Publicado originalmente em 1940, O Deserto dos Tártaros marcou a consagração de Dino Buzzati entre os grandes escritores italianos e foi eleito pela crítica especializada um dos melhores livros do século XX. Bom, tá aqui, né? Acho que não precisa falar mais nada. Só leia, leia, leia. Até o cão já leu, esse aqui o cão leu. Esse aqui o cão leu para eu fazer a resenha, eu dei uma relida e ele, bom, todos aqui envelheceram muito bem com o tempo, mas esse aqui cresce, você olha, você fala, não é possível. Então, sim, você que não, por que antes dos 40, né? Porque assim, porque são livros que demandam um pouco mais de experiência, mas ainda você tem tempo de aprender muita coisa, você tá assim, né, numa época da vida diferente e porque eu não indicaria, como eu disse, para 20 anos. 20 anos eu acredito que outras leituras se façam mais urgem mais para que você pegue o gosto pela leitura, que é esse o intuito aqui do canal. Porque esses aqui são livros muito densos, muito pesados, muito engrandecedores, sem desmerecer nenhum livro, pelo amor, não me entendam mal. Mas dá para um jovem de 20 anos, a velha elegante sertão veredas, ele vai olhar e falar assim, um jovem que hoje está nas redes sociais, querendo coisa rápida, não vai ter paciência de ler, de apreciar, de refletir. Talvez um ou outro, e eu espero que esse um ou outro induza seus amigos também a isso. Como eu disse, quem tá na casa dos 30 tá num momento assim perfeito, assim, de virada, assim, sabe, deixando aquela vida assim de criança, adolescência para trás e adentrando o mundo jovem adulto mesmo. Então, assim, dá para carregar isso como bagagem para o futuro. Quem tá aí negligenciando os 40 é uma coisa, nossa, por que não li isso antes, mas tá, li agora. E quem tá com 50 é tipo, nossa, por que não descobri isso antes? E 60, 70 e assim vai, nunca é tarde para leitura. Mas que eu gostaria que alguém tivesse falado pra mim antes dos meus 40, que eu estivesse na casa dos meus 30, 20 e tanto já, né? Eu já gostava de ler, já muito, mas eu queria que eu tivesse 20 e poucos, se tivesse bonidez, que essas edições vieram todas depois também. Leia, eu teria lido feliz. Não sei se teria mudado alguma coisa, com certeza sim,
Mas eu era outra pessoa, a situação, a vida era outra também, não tinha Arthurzinho, não ia ter canal, então eu fico feliz que tenha pra gente poder conversar. Esses livros irão sair com o passar do tempo, porque também jogar muito calhamaço é tipo, nossa, vamos só ler isso. Não, eu gosto de misturar um pouco de tudo, de ficção científica, livro mais leve, livro mais técnico, já disse isso pra vocês antes. Por hora eu deixo aqui assim, esses tesouros. Isso aqui é tesouro, tá, gente? Da literatura como um todo, um apanhadinho de cada, muita coisa ficou de fora. Deixa aqui nos nossos comentários para a gente possa conversar. Quais são os seus 5 que você indica para antes dos 40, ou antes dos 30, ou antes dos 20, ou quais que você ainda quer ler deste, ou quais você já leu, ou enfim, qualquer comentário será muito bem-vindo. Deixa um like, se não por mim, pelo Arthur, que é dono do canal, e vejo você no próximo, vocês nos próximos vídeos aqui do canal Como Que Lê. É isso, gente, até mais!